Ah, eu acho que traição deveria ser crime. Sério, eu fiquei realmente muito assustada com o tanto de gente que falou isso naquele post, tá? E pior, ainda falavam assim, ai, se vocês é contra isso, se vocês acham que não deveria ser crime, é porque vocês traem. É justamente ao É que é aquela coisa, né? Se você gosta de cavalo, é porque você é cavalo. contrário. Por eu saber o que é certo, por eu saber que eu não faria isso, é que eu sei que não precisa virar um crime pra mim fazer o que é certo. Nem é sobre quem acha, não é sobre isso, né? Mas é assim, você pensa em projeto de sociedade, por exemplo. Traição ser crime faz sentido? É meio que esse o caminho, né? Você precisa que vire um crime, você precisa ter medo de ser preso pra você fazer o que é certo, pra você não trair. É isso que eu fiquei assustada. Como se a polícia, como se a justiça já não tivesse coisa o suficiente pra fazer, né? Como se não tivesse crimes reais e absurdos pra ter que controlar e, enfim, punir de verdade. É, o lance é que assim, a vida privada, tal, as coisas da besteira, assim, você termina, separa, segue a vida, né? Existe uma série de construções na nossa sociedade em que o corno se dá mal. Tem isso. E talvez isso que pegue pra capar pra muito homem que fica inseguro em relação a esse tipo de coisa, né? Que considera que deveria ser crime, coisas nesse sentido. Porque é aquilo, né? O estigma do corno vai durar pra sempre no círculo social daquele que foi corno. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né? Meio que o seu círculo social você escolheu tá ali. Você não é obrigado a estar lá. O laço sanguíneo é algo que não tem como desvencilhar, mas a presença das pessoas, ainda mais das pessoas que você não tem nenhum laço sanguíneo, aí não tem como. Você pode evitar numa boa, você pode trocar de amizades. Porque afinal de contas, imagina só, de repente você é traído numa relação e seus amigos tiram um sarro de você em vez de prestar apoio. É uma coisa super comum e extremamente idiota. E aí, cara, a polícia da moralidade, a polícia que vai atrás da moral, de coisas que não são segurança pública, sabe? É um problema privado ali do teu relacionamento. Se a polícia se envolve nisso, se você quer que uma polícia vá e fique controlando as suas relações, é a mesma polícia da moralidade que tem no Irã, por exemplo, que fala que para que não tenha adultério, para que as mulheres se comportem, elas não podem mostrar o corpo. Elas têm que usar uma burca. É esse tipo de coisa que a polícia da moral faz. Então, misturar a moralidade com problemas reais de segurança pública é absurdo. Você querer que a polícia controle a moral. E hoje em dia já tem isso, a moralidade já é muito mais do que ela deveria ser. As pessoas querendo controlar o corpo das outras e ai, não pode ser gay, não pode OnlyFans, não pode um monte de coisa e controlando a moral das pessoas, o que elas querem ou não querem fazer pessoalmente, sabe? Como se fosse uma coisa de segurança pública. Sim, claro que a traição é o terrível, ela é um problema mesmo e ela destrói famílias, destrói psicológico, sim, eu sei disso, mas eu acho que é um problema de relacionamento. Eu acho que é um problema privado das pessoas, sabe? Eu acho que essa moral excessiva das pessoas não paga a conta de ninguém, sabe? Não teria que ter influência tão grande assim nas vidas das pessoas. Vocês ficam lá se preocupando com menina de OnlyFans, se preocupando com gay, com a vida e com o cu das pessoas, e não se preocupam com a justiça do país. Não se preocupam com a política, não se preocupam com a violência policial. É, eu acho que o lance é assim, é que o que pega é uma questão moral muito forte, uma questão moral muito forte. E o que pega também é uma normalização da vigília, né? De você vigiar o teu parceiro, tua parceira. E assim, apesar de juridicamente isso parecer ser algo simétrico, sociologicamente é uma vigília sobre o corpo feminino. Sociologicamente é meio que uma abertura de precedente para que um cara possa arrebentar a esposa que traiu, mandá-la pra cadeia, enquanto por sua vez o cara trair, que é uma das coisas mais normais do mundo também, né, não acontece nada. Até porque se moralmente é reprovado a traição, na prática, sim, a moralidade abstrata reprova, mas na prática o que mais tem são maneiras de você driblar essa negativa da moral. Se preocupam com problemas reais, sabe? É isso que vocês não veem, que essas coisas são cortina de fumaça. Essas coisas de moralidade, sabe? É pra vocês se preocupar com coisas que não interessam, que não faz diferença. Em vez de você estar usando a sua força pra ir protestar contra um político, pra tirar um filho da mãe que não faz nada lá, não, você tá usando a tua força pra bater em ninguém na rua. Idiota do caramba. Voltando ao assunto, né? O adultério no Brasil já foi crime, sim, e já foi anulado isso porque foi uma porcaria, porque só afetava as mulheres, né? E não é como se os homens precisassem de uma lei de adultério pra ir matar mulheres, né? A gente já vê isso todo dia. E aí eu fico pensando, imagine se traição é crime e você não fez nada. E aí o seu cônjuge te odeia e quer os seus bens ou quer pegar seu dinheiro e inventa que você traiu. E aí consegue provas e forja provas e você é preso sem você ter cometido esse crime. E aí?
né? E aí? Tem a questão do Estado ter que descobrir o que é traição, né? O que vai ser traição? Uma mensagem? Tipo, pra mim, se o meu namorado estiver conversando com outra pessoa, já é uma traição. Aí vai te prender por isso. Você comentou, curtiu a foto de alguém. Traição. E as pessoas que gostam de ver a mulher dando para outro homem? Eu amo ver minha mulher dando para outro homem. E aí eu vou ser preso por causa disso? Sabe? Eu não consigo entender. Porque tem muitos relacionamentos de pessoas que são poliamor, que gostam de várias pessoas. O que é traição? Aí o que o Estado vai se intrometer na tua vida e como que vai definir o que é traição? Porque para muitas pessoas a sua traição não é traição. Tem pessoas que com amizade, se a pessoa fizer alguma coisa, roubar teu dinheiro, alguma coisa, já é traição. E aí? Como que define traição? Porra. Ter um relacionamento, você não saber se a pessoa vai ser boa pra você, é uma dúvida adulta, sabe? É uma questão de relacionamento. Você quer que a pessoa esteja controlada e tenha medo de ser presa e ela vai fazer o certo só porque ela tem medo de ser presa, e não porque ela te ama? Não consigo entender, sabe? É a mesma coisa da pessoa que quer matar por ciúme, quer controlar. Infelizmente, as relações são assim, sabe? Você tem que tentar ser uma pessoa melhor e confiar na pessoa que você ama, que tá com você. E, infelizmente, não tem como saber se ela vai retribuir isso. E bem-vindo à vida adulta, é isso mesmo. E sim, a traição já é considerada em casos, né, de divórcio, por exemplo, em pensão, sobre a guarda da criança também, então já é uma questão relevante, é sim uma coisa terrível, a gente sabe disso, eu não tô falando que não é, que destrói as pessoas, as relações, as famílias, sim, mas eu acho, eu continuo tendo certeza que não deveria ser crime de maneira nenhuma. Você tem que parar de pensar como você, como a sua vidinha, sabe? Ai, nossa, eu senti tanta raiva dele que me traiu, e aí eu quero que ele seja preso e ele tem que virar crime. Isso aí é um pensamento tão medíocre, sabe? É tão infantil, é tão pequeno que você não consegue pensar como sociedade, não consegue pensar como lei, sabe? Ai. Vocês sabem que essa conversa explodiu nos últimos dias, principalmente por conta desse caso aqui, né? Secretário descobre traição da esposa, mata o filho, tira a própria vida. Caso aconteceu na noite da quarta-feira passada e é investigado pelas autoridades. O hospital não divulga detalhes por sigilo médico, etc. Um caso trágico marcou essa quinta-feira, dia 12. Secretário do governo da prefeitura de Tumbiara, Thales Neves Alves Machado, 40 anos, morreu após atirar contra os próprios filhos e em seguida tirar a própria vida na noite da quarta-feira. Ele era genro do prefeito do município, Johnny Araújo, e era casado há cerca de 15 anos com a mãe das crianças. De acordo com a carta deixada pelo próprio político nas redes sociais, ele teria descoberto uma traição da esposa momentos antes de cometer os disparos. Segundo as informações divulgadas até o momento, Thales atirou contra os dois filhos dentro da residência. O menino mais velho, de 12 anos, não resistiu aos ferimentos. E o mais novo, de 8 anos, foi socorrido, passou por cirurgia e segue internado no Hospital Estadual de Tumbiara, São Marcos. A coisa explodiu muito por conta desse acontecimento. E aí eu tenho leve impressão, né, de que o ponto não é se traição tem que ser... A conversa, eu acho que não é exatamente sobre isso não, tá? Porque eu acho que essa conversa, ela tende a inverter a responsabilidade em cima desse ato aqui, que é o ato de atirar contra os próprios filhos. Porque assim, você pode muito bem só terminar o relacionamento, né? É óbvio que é difícil, 15 anos casado, etc. Pelo que parece, o relacionamento de ambos já tava horrível também, já tava ladeira abaixo, enfim. Mas me passa a impressão de que o doidinho deixa de ser responsabilizado para se responsabilizar aquele que provocou a atitude, supostamente. Porque provocar a atitude também é uma coisa meio errada de se dizer, afinal de contas, há N atitudes que podem ser tomadas, né? Não é como se ele tivesse contra a parede. Só sobrou pegar uma arma e atirar nos filhos. Não é sobre isso. Não é sobre isso. E aí o resultado disso, principalmente numa lábia masculinista, é o de tentar inverter essa coisa da responsabilidade, algo do tipo assim, seja lá o que eu fizer, se a provocação foi uma traição, então a questão é a mulher que me traiu. Seja lá o que eu fizer. E aí, cara, eu tenho a impressão de que esse tipo de inversão, primeiro, ela valida uma infantilização masculina, né? Homem é moleque, tem passe livre pra fazer besteira porque tá com raivinha. Segundo, ela valida também uma convivência masculina em que o corno não recebe apoio, o corno recebe piada, e daí vem essa hipervigilância de não ser corno. E terceiro, talvez também impeça essa coisa de você lidar com as relações sempre com a possibilidade de uma ruptura. Lidar de peito aberto com a possibilidade da ruptura.
que eu acho que é algo importante. Me parece ser algo que um adulto médio deveria saber lidar com isso, né? Entender que a ruptura está aí. Valeu pelo membro, Homem Invisível. Obrigado. E eu tenho a impressão de que o caminho, ele vai para esse lugar, né? Que, no fundo, pouco importa a traição em si. No fundo, não é sobre isso. No fundo, não se trata disso. No fundo, se trata de encontrar uma boa justificativa para a violência que foi aplicada. Uma boa justificativa para se aplicar violência desmedida em qualquer situação. Ou para judicializar certos tipos de provocações que levam à aplicação de uma violência que está muito para além do necessário, muito para além do razoável, né? Muito para além de uma que uma pessoa normal faria, normal assim, num momento razoável, num momento ali de tranquilidade poderia fazer e tudo mais, etc, etc. E eu acho que essa coisa que fica subjacente, que é a percepção desse medo de ser corno que esse povo tem, que começou a trazer vários comentários sobre a necessidade de virar traição, porque, né, olha o que uma mulher faz com um homem, eu acho que isso deveria trazer uma questão, né, esse medo da traição gigantesco, ele é sobre a traição ou ele é sobre a consequência social de ser corno? Porque se for sobre a consequência social de ser corno, ou seja, de virar piada no rolê, deveria também ter um passo seguinte, né, que é pensar na própria convivência, na própria criação de vínculos entre homens. E talvez aí a gente fosse para um caminho um pouco mais espinhoso.